funcionalidades, de reforçar o papel que este módulo pode ter no ecossistema MSS. E porquê as despesas pessoais? Porque as despesas pessoais não é um conceito novo, é algo que todas as pessoas que desenvolvem essa atividade no exterior, comerciais, distribuidores, ou até mesmo pessoas que ocasionalmente tenham que registrar despesas, têm que registrar, têm que recolher os comprovativos, têm que garantir que é tudo registrado como deve ser, data, hora, que até cumprem todo um conjunto de regras ou de critérios para isso ter registros. E o que nós fizemos foi dar um desenvolvimento a esse modo, de modo a que o utilizador não tem que alternar entre aplicações. Está tudo dentro do MSS. Portanto, a mesma aplicação, onde eu consulto os meus clientes, onde eu faço as encomendas ou vendas, onde eu consulto informação, contas correntes, todo um conjunto de modos que todos já conhecem do MSS, também na mesma aplicação registro as minhas despesas, atendendo até um conjunto de critérios e mais-valias que fazem até proveito de funcionalidades do MSS. Na prática, este módulo vai permitir, então, eu registar, organizar as despesas, para depois, mais tarde, com a frequência que for definida pela empresa, pedir o pagamento, ou então não, porque muitas vezes há cenários em que eu não tenho que ser ressarcido o pagamento, ou seja, não há devolução. É tipo um cartão de combustível, por exemplo, mas eu tenho que registrar que fui eu que fiz aquela despesa naquele dia, ou um outro cartão de consumo. Eu tenho sempre forma de consultar todas estas informações. Aqui nós acrescentamos também conceitos como foi a despesa, definir plafons e diferentes regras exatamente para simplificar não só a implementação das despesas pessoais dos utilizadores, mas também depois, não é tão importante ainda, claro, o acompanhamento e análise de como é que estão as despesas ao longo da semana e do mês dos diferentes colaboradores. Antes mesmo de nós avançarmos para uma visão mais prática, mais técnica, portanto, repetindo aquilo que foi dito no início, a intenção é mesmo mostrar como é que se configura de uma ponta à outra, portanto, numa primeira parte no MyTeam, em termos dos parâmetros que são necessários e criar os tipos de despesa. Depois, nos terminais, como é que eu lanço uma despesa, como é que eu consulto as minhas despesas. E depois, por último, volto ao MyTeam para consultar todo o resultado das despesas que foram lançadas, das folhas de despesa, etc. Mas antes disso, eu queria só aqui clarificar 3 conceitos essenciais, que é o conceito de classe. Nós criamos um conceito de classe que é o quê? É um agrupador de tipos de despesas. Por exemplo, eu posso ter um agrupador ou uma classe chamada alimentação, e dentro da classe alimentação posso ter um almoço normal, posso ter um almoço com clientes, quando eu tenho um almoço com clientes, eu obrigo o comercial a dizer com que cliente é que foi, e até posso pôr outro tipo de campos, ou então posso ter, por exemplo, classe combustível, em que eu ponho mais, menos, com cartão, sem cartão, crio agrupadores de tipos de despesas. É uma classe de despesas. O tipo de despesas é exatamente aquilo que eu vou fazer registro no terminal. Portanto, eu vou registrar um almoço, isso é um tipo de despesa. Vou registrar uma dormida, isso é outro tipo de despesa. Um carregamento ou um abastecimento de carro, portanto, se é combustível, gasóleo ou gasolina, ou se é um carregamento elétrico. Posso ter diferentes parâmetros para cada um deste tipo de despesa. Portanto, o tipo de despesa é aquilo que eu vou efetivamente registrar nos terminais e posso atribuir ao utilizador todos os tipos de despesa, ou só alguns, ou só metade, porque depois a política de atribuição de tipos de despesa é dependente de cada um. Mas eu posso chegar a esse nível de detalhe. E por último, o conceito de folha de despesas, o que é isso? É um agregado de tipos de despesas. Portanto, eu posso ter folhas de despesa semanais, posso ter mensais, por exemplo, as despesas todas de um comercial do mês de agosto, por exemplo, 2025, mas também posso criar folhas de despesa adicionais quando eu quero isolar um determinado evento. Por exemplo, imagina que eu sou vendedor aqui do distrito de Aveiro, como nós aqui estamos, e a minha zona habitual é o distrito de Aveiro e as minhas despesas todas, mas há um evento que eu vou a uma feira internacional para a semana a Madrid. Portanto, esse evento é diferente. Portanto, eu vou ter despesas de alojamento, normalmente não tenho, provavelmente vou ter despesas com avião, outro tipo de transportes, comboio, autocarro, não sei. Vou ter despesas especiais. Eu posso criar uma folha de despesas só para esse evento em Madrid e então depois tratá-lo isoladamente. Portanto, uma coisa são as despesas regulares do dia-a-dia,
Outra coisa é se eu quiser isolar um determinado evento, como por exemplo, isto é um exemplo, claro, eu vou a uma feira a Madrid, então vou isolar todas as despesas associadas a essa ida a Madrid numa única folha de despesas. E por último, aqui nesta nossa apresentação, nós a seguir este ecrã vamos já para a componente mais prática, eu só queria fazer então aqui um esquisse que é o guião que nós vamos fazer. Portanto, vou fazer uma configuração inicial, portanto, um conjunto de parâmetros que são necessários a ver, portanto, tem a ver com o primeiro ponto, a criação das classes e tipos de despesa. Eu vou já mostrar, para agilizar, toda uma realidade pré-montada, vou criar uma classe, depois vou criar também um tipo de despesa, mas para verem alguns exemplos de como é que está, já temos um cenário pré-criado. Depois vamos a uma terceira fase, que é tudo que é respeitante ao utilizador ou a grupos de utilizador, se bem que estes grupos de utilizadores são grupos de utilizadores de despesas, não tem a ver com grupos de utilizadores genéricos do MSS. Portanto, basicamente vou fazer o quê? Vou atribuir políticas, com plafons, com pode ou não pode fazer este tipo de despesa, etc. O quarto ponto tem a ver com como é que eu faço um registro de uma despesa num terminal, portanto, tablet e smartphone, o registro da despesa normal, também a consulta no próprio terminal de alguns gestores para eu perceber como é que estão as minhas despesas e também posso consultar as folhas de despesa que eu lancei, portanto, eu, utilizador. E depois, por último, a consulta das despesas, ou seja, alguém que é responsável, um diretor comercial, um chefe de equipa, portanto, alguém que vá ver a informação toda reunida, portanto, as despesas ou de forma individual ou também por folhas de despesas diretamente no MyTeam. Portanto, estas 5 fases é o que nós vamos mostrar aqui agora em termos de lógica do webinar hoje. Então, partindo para o concreto, eu vou aqui partilhar então o meu ecrã. Luís, enquanto esperamos aqui pelo teu ecrã começar a ser partilhado, deixa-me só deixar aqui um ponto que eu acho que é importante referir. Aquilo que nós vamos mostrar é o módulo de despesas V2 e para ter acesso a este módulo é preciso ter acesso ao MyTeam. Por isso nós acreditamos que para vocês parceiros que surge aqui também uma oportunidade para conseguirem fazer algum cross-selling ou apresentar este módulo como uma novidade e acrescentar valor também ao MyTeam, aos vossos clientes. E acho que já temos o ecrã de Luís, acho que podemos avançar, certo? Ok, muito bem, sim. Pronto, muito bem, então nós começamos exatamente no MyTeam, portanto a configuração, posso aqui dizer, 98% é feita no MyTeam. O que é que são os restantes 2%? São os relatórios das folhas de despesa e das despesas, portanto, que se nós fazemos um report, isso temos que editar um instantinho, como já sabem, através do back-office, mas só uma vez, através do back-office do MSS, vai abrir o Calypso, também tem a função de report editor, e aí é a única exceção, porque tem mesmo que ser para pôr o logotipo, toda a informação visual a aparecer. De resto, toda a configuração e consulta também é feita através do MyTeam. Portanto, eu vou aqui entrar com o meu utilizador, portanto, eu vou aqui relembrar, tenho aqui muita informação, portanto, aqui estou eu. Vamos aqui, eu agora vou seguir aqui passo a passo, ok? Portanto, eu vou mostrar pela lógica, por onde é que eu devo começar. Portanto, o primeiro ponto é, vou aqui a configurações e opção parâmetros. Na opção parâmetros, eu tenho normais, tenho aqui uma opção para despesas pessoais. Nas despesas pessoais, a primeira opção que eu tenho que fazer é clicar aqui, usa o modo despesas pessoais V2, eu tenho que clicar a sim. Sim, e depois guardar. Okay? Isto é fundamental porque o MSS já tinha a versão, vamos chamar assim, antiga das despesas pessoais, que é o que está ativo por padrão. Eu aqui tenho que ativar a versão 2. Portanto, eu sim, guardar e fica logo disponível com tudo. Ok? Depois, vamos aqui falar só aqui de alguns parâmetros genéricos, que são a periodicidade da folha de despesas. Esta pode ser mensal, costuma ser um padrão, isto é o que está por padrão, pode ser semanal, ou pode ser diária, ou pode ser livre. Portanto, é depois a pessoa que no terminal vai dizer, vou fechar esta folha de despesas. Okay? Mas, por padrão, as folhas, eu vou aqui dizer qual é que é a periodicidade normal. Depois vem aqui uma das primeiras novidades, okay? Que tem a ver com eu descodificar, ou gravar ou registrar a despesa com base na leitura do QR Code do recibo.
para evitar erros de introdução, para garantir que aquele recibo tem mesmo o NIF da empresa, okay? Eu posso tirar, ou seja, eu ativo a câmara do tablet ou do telemóvel e vai-me ler o QR Code da fatura recibo e vai-me registar essa despesa. Posso ter outros campos adicionais que têm que ser preenchidos, claro está, mas tenho esta opção. E aqui o que é que eu tenho? Se sim, ele obriga sempre a fazer o registro da despesa por este meio, ou seja, eu não consigo introduzir de forma manual a despesa, tem sempre que ser através da leitura do QR Code. O que é que isso significa? Se eu tentar, por exemplo, se eu tentar registrar uma despesa com base num recibo que não tenha o NIF da empresa, ele não vai deixar. Portanto, é um conjunto de coisas que ele vai validar. Eu aqui tenho opcional para permitir fazer vários cenários. Diz que a despesa consulta tem tudo a ver com, no terminal eu consigo ver, por padrão está a 60, mas podem alterar, portanto eu consigo ver sempre os últimos 60 dias de despesas por utilizador no terminal. Portanto. E depois aqui em baixo eu tenho aqui já um outro campo que tem a ver com, primeiro, se eu utilizo despesas multipaís, aqui significa se eu posso introduzir despesas feitas noutros países, okay? Porque não Portugal, seja neste caso da União Europeia, portanto eu neste caso posso pôr assim, e as despesas multimoeda significa para todos aqueles países que não são na moeda base da instalação do MSS. Se for o euro, pronto, tudo onde seja moeda, onde seja euro, tudo bem, mas se eu for à Suíça ou à Inglaterra, por exemplo, é o franco suíço ou é a libra, então eu posso permitir registar. Portanto, eu vou ter depois também que criar quais são essas outras moedas que são passíveis. Eu tenho esta configuração geral do que é a ativação e estes parâmetros muito genéricos. Voltando ao menu principal, eu vou aqui então a manutenção, portanto, no MyTeam, tudo que é criação de dados para serem utilizados no MSS, que também se preveja que haja algum dinamismo, estão sempre na área de manutenção. Okay? Nós temos aqui, como podem ver, só oportunidades, a área comercial, das viaturas, do POD, de inquéritos, e temos aqui um para despesas pessoais. Eu abro, e tem aqui um primeiro que é a manutenção de tipo de despesas, mas é a V1. Atenção, isto aqui é da versão antiga, para ainda quem continuar a utilizar, tem aqui na mesma a forma de configurar. Nós não vamos usar esse, até por isso está ali bem identificado que é da V1, mas vamos aqui começar então por ordem. Portanto, a ordem que eu tenho para criar é, primeiro crio classes e depois crio tipos de despesa. Portanto, tenho sempre que eu vou associar os tipos de despesas a classes. Quando eu clico em classes de despesas, eu tenho aqui já estes, alimentação, combustível, alojamento ou representação. Portanto, isto aqui é uma descrição. Eu vou aqui acrescentar uma classe, que eu vou chamar assim, vou chamar webinar. Ela está ativa e posso pôr essa descrição, é o que eu quiser, isto aqui para me orientar, e aqui está a classe webinar. Portanto, criar classes é tão simples quanto isto. Vamos agora criar tipos de despesa. E aqui sim, eu tenho muitas variáveis, porque eu vou criar, já vamos ver o tipo de despesa, mas depois eu tenho aqui várias conjugações possíveis. Eu vou aqui criar, vou dar aqui o exemplo de alguns cenários. Não é possível estar aqui a considerar todos, porque são muitos, são alguns parâmetros, mas que acima de tudo permitem muitas conjugações, mas eu vou aqui criar um tipo de despesa, e já vão perceber o que eu quero dizer. Bem, adicionar tipo de despesa, aqui está, então o que é que eu vou fazer? Vou chamar tipo webinar. Portanto, o nome, como podem ver, eu posso pôr o que quiser. Eu naqueles exemplos pus almoço, pus almoço com cliente, portanto eu posso, na descrição do tipo de despesa, atribuir o nome que eu entender que for mais adequado à minha realidade. Aqui a primeira descrição, normal. Eu vou associar uma classe. Vamos associar a classe webinar. Está ativo? Sim, está ativo. Depois vamos aqui começar então com parâmetros. O que é isto? Se pede fotografia, eu tenho sempre, há muitos parâmetros que têm sempre estas três hipóteses. Não é o que está por padrão, eu vou ter que dizer que sim quero. Não é? Se sim, ele obriga sempre a tirar fotografia ao recibo. Se for opcional, está lá a opção para tirar a fotografia, mas não obriga a tirar a fotografia. O que é que ele vai fazer? Vai associar àquela despesa uma fotografia do recibo. Pedir quantidade também tem a ver, ou seja, eu posso pôr, por exemplo, pôr em despesas de combustível, eu ponho qual é que é o valor do preço da gasolina, e ele vai-me dizer quantos litros é que puseste,
e esta quantidade são os litros, eu ponho os litros e automaticamente calcula e dá um valor. Há empresas que orientam, por exemplo, o consumo de combustível, não tanto que gastei 25 euros, não é? Ou gastei 50 euros, mas por 20 litros, por 50 litros. E aqui, para calcular o valor, ele pede a quantidade e ele depois pede o valor unitário e automaticamente o INSS faz a conta. Multiplicação simples, quantidade versus valor unitário. Grava coordenadas GPS, é da loja onde é que foi registado esta despesa. E aqui nas observações obrigatórias é se eu quero pôr, lá está, teria sempre o mesmo lógico opcional, se eu quero pôr ou não, ou pedir observações. Observações posso ser o que eu quiser, porque é que eu estou com combustível, porque é que foi aquele valor, nos almoços, portanto, isto é interessante, por exemplo, eu vou primeiro aqui apresentar os conceitos, mas vou aqui mostrar um exemplo de um tipo de despesa, talvez seja assim mais fácil. Depois temos aqui as informações adicionais, que aqui é que vem aqui, de facto, posso aqui ter várias combinações de cenários. Por exemplo, permite adicionar a entidade. Sim, se eu puser assim, ele vai-me buscar com base na base de dados. Ou seja, eu no terminal tenho a base de dados de clientes, quando eu fizer assim, ele vai mostrar qual é que é o cliente. Eu clico e ele vai buscar uma lista pré-existente. Se for opcional, é como a lógica está escrito, se for livre, o que é que isso é? Eu escrevo o nome do cliente. Okay? Isso agora depende da política da empresa, mas se eu puser assim, ele só me deixa associar a clientes que já existem na base de dados. Okay? Pronto. Permite entidade. Se eu escolho dizer que sim, associar a entidade, ele vai perguntar então, qual é que é o contacto que eu posso pôr dessa entidade. Pode ser opcional na mesma lógica. Eu posso pôr opcional. Se é reembolsável ou não, o que é que isso quer dizer? Se aquele tipo de despesa, o CRM, imagino que sou eu que pago com o meu dinheiro e vou pagando almoços. Não é? Depois ao fim eu junto os papéis todos e faço uma folha de resumo para me ser pago. Isso é reembolsável. Se não é reembolsável, é quando eu, por exemplo, estou a utilizar um cartão de combustível, que eu tenho, um cartão de frota, por exemplo, em que eu não estou a pagar diretamente no posto de combustível aquele abastecimento, mas tenho que registar que fui eu, no dia X, que fiz aquilo, para ver depois uma correlação com aquilo que sai no extrato do cartão. E eu aqui também posso pôr. Temos aqui, depois, eu vou saltar esta segunda linha, também vou pôr apresentar as mais simples, porque isto aqui tem aqui um conjunto de condições específicas. Pede viatura, isto, por exemplo, é útil quando eu estou a pôr abastecimento. Portanto, o que é a viatura? Diz qual é que é a matrícula. As viaturas também são geridas aqui no MyTeam, eu posso criar viaturas por tipo, matrícula, com um monte de critérios, mas pronto, ele vai associar à matrícula, pede quilómetros da viatura, portanto eu posso ser assim, sim. Se é combustível, também vai ter que pedir a viatura. E posso obrigar a que introduza quantos quilómetros é que tem. Ok? Depois, eu posso ter aqui o valor unitário. O que é? Por exemplo, o valor unitário põe sim. Isto é um exemplo para quê? Para quem quer registar quilómetros, ou seja, fazer as despesas de representação. Eu fiz 300 quilómetros. É um registro de quilómetros, então sim, é valor unitário. E chego aqui e tenho que pôr o valor unitário pede sim, eu ponho e ele introduz, mas se for fixo, eu chego aqui e ponho, por exemplo, 0,40 cêntimos, que é por lei neste momento normal por quilómetro, então eu digo, olha, quantos quilómetros é que fizeste? E eu digo 300, ele automaticamente calcula e dá-me logo quanto é que eu gastei. Depois também há muitas empresas que pedem, e dizem muito, em termos legais também é necessário, quando é uma despesa de tipo de representação, eu tenho que indicar qual é que é a morada de origem e a morada de destino. Ou seja, onde é que eu saí, não tenho que dizer por onde é que andei, mas tenho que dizer onde é que eu cheguei. Portanto, há empresas por uma questão de registro, quando é, por exemplo, despesas de representação. Não é para comerciais normais. Portanto, ele vai aqui pedir a morada. Portanto, dando aqui, já estão aqui a ver vários exemplos de aplicação, várias formas de conjugar tudo isto. Vamos agora aqui deixar, então, eu deixei agora aqui mais para uma parte final, este aqui, pedir a identificação do fornecedor. Ora bem, o que é o fornecedor? Se eu colocar um cartão de consumo, por exemplo, eu posso ter a Galp, agora passando aqui para o Abril, uma marca de combustíveis, tem cartão de frota. Eu digo, sim, quem é que é o fornecedor? Ele vai-me pedir, ok? Ele vai-me, isto aqui é da minha lista de fornecedores, ok? Isto é aquilo que eu tenho nesta minha base de dados de demonstração. Okay? Portanto, eu vou escolher quem é que é, ou então posso pôr aqui o NIF. O que é que ele vai fazer? Quando eu ler no registro de despesa, que é um talão do abastecimento por frota, ele vai validar se está tudo certo ou não. Okay? Portanto, tenho esta possibilidade
de ir validar por fornecedor. E por último, deixo um parâmetro um pouco mais à frente, porque também há empresas que cada vez mais pedem isto, por questões de gestão contabilística, principalmente nos registros das despesas de alimentação, em que eu tenho 3 tipos de IVA. Tenho o IVA a 23%, o IVA a 13% e o IVA a 6%. Eu aqui no tipo de artigo, eu posso adicionar, portanto, isto aqui eu já tenho que responder a um código de artigo que já existirá no RP. Eu posso criar um código, atribuir a taxa de IVA, se aquilo é padrão ou não, e não sei se é pagar, não é? Posso adicionar, ele vai-me perguntar qual é que é, e ele vai-me dizer, e depois vai-me decompor tudo o que vem nas faturas. Porquê? Quando eu leio uma fatura recibo, um recibo, por exemplo, de alimentação, através do QR Code, as taxas de IVA estão lá todas decompostas no próprio QR Code. Portanto, essa informação vem à cabeça. Ninguém vai estar a perguntar ao utilizador, olha, diga lá quanto é que pagou aí com 13%. Não. Está tudo no QR Code. Portanto, a aplicação, ao ler o QR Code, uma das coisas que recolhe é exatamente isto. Portanto, não vai estar aqui a pedir a leitura separada. Portanto, estou aqui a ver, por exemplo, combustível. O que é que eu poderia pôr? Combustível, classe combustível. Por exemplo, pode não pedir quantidade, não preciso ser cliente, posso pedir a viatura, posso pedir os quilómetros, não é? Já está. Um almoço normal, posso pôr almoço, não vou ser a entidade, também não preciso pedir viatura, etc. Outro tipo de coisas, portanto, eu posso, como podem ver, eu posso criar aqui diferentes conjugações conforme está. Por exemplo, eu vou aqui cancelar esta introdução, eu vou aqui, tenho este, ao que eu queria que chamado almoço com cliente. O que é que eu faço aqui? O que é que eu tenho? Tenho sim a entidade, a questão do contacto é opcional, mas sim obriga-me a observações. Para quê? Para eu justificar porque é que eu fui almoçar. Parece que perdemos o Luís por momentos. Vamos ver o que é que... Vamos aguardar um bocadinho. Perdemos, sim. Talvez a conexão do lado dele. Vamos aguardar um momento. Eu vou tentar restabelecer com ele. E já agora, enquanto aguardamos pelo Luís, vocês podem colocar questões, as questões que tiverem pelo chat estão à vontade. Aguardem só um momento, porque eu vou tentar restabelecer a comunicação com o Luís. O Luís está apenas a conectar-se, dê-nos mais uns segundos e ele já volta à sessão. Já estou no microfone. Já me estão a ouvir? Agora ouvimos-te novamente, Luís. Ok, não sei. Deixámos-te de ouvir a determinada altura. Não sei se podes voltar a partilhar o ecrã connosco. Vamos ver se agora corre bem. Aguentou-se toda a gente aqui. Portanto, obrigado, e não sei o que é que aqui se passou. Obrigado por terem aguardado um momento. Bom, eu estava aqui a mostrar aqueles cenários que podem ser conjugação de várias coisas, ok? Portanto, eu vou aqui cancelar e tenho os meus tipos de despesa criados, ok? Faço o seguinte, grupos de utilizador. Ora bem, o que é um grupo de utilizador? Eu tenho aqui 2 exemplos.
comercial ou distribuidores. Posso ter comerciais Zona Norte, Zona Sul, Este ou Oeste. A estrutura, depois, depende daquilo que cada um achar como sendo mais pertinente. Okay? Mas o que é o grupo de utilizadores? Eu vou aqui adicionar, e aqui tem um conjunto de características que são muito importantes. Primeiro, eu vou dar-lhe um nome na descrição e está ativo, portanto, que é aquilo que aparece. Mas depois aqui é onde eu vou definir já por exemplo, um conjunto de duas políticas. Primeiro, se pode ou não pode, qual é que é a periodicidade destas classes e qual é o plafond máximo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Eu vou aqui a alimentação, por exemplo, vou editar, e eu digo, a alimentação tem uma periodicidade mensal e um valor limite, isto é um exemplo, estou a fazer contas de cabeça, são 400 euros. Okay? O que é que isto quer dizer? Que todos os tipos de despesa que façam parte da classe alimentação têm um plafond máximo de 400 euros, ou kwanzas, ou meticais, ou escudos cabos de diante, seja a moeda. Não é? Por uma moeda que estiver definida. E, exatamente. É por isso que nós lemos ali com 5, que é para permitir multipaís. Depois, se eu chegar aqui à alimentação, eu sei que almoço faz parte da alimentação, não é? E posso ir por aí abaixo preenchendo. Mas depois, aqui é a periodicidade da classe e aqui é o plafond máximo, ou seja, até 400 euros em todos os despesas. E eu, no meu caso, tenho 2 tipos de despesa que fazem parte da classe de alimentação. O que é que significa esses 400? Que eu posso ir gastando tudo até chegar ao limite de 400. Mas este plafond, este limite, não é bloqueante. Nós alertamos, nós vamos depois marcar, ou seja, a partir do momento que fica lá com um sinal de alerta informar que aquela despesa já ultrapassou o plafond, mas deixa registar. Ok? E eu depois tenho aqui, isto é políticas ao nível da classe. Plafond máximo, agrupador e a periodicidade. Depois, aqui tenho por tipo de despesa. Por exemplo, eu posso criar um grupo de utilizadores para distribuidores. Imagina que era distribuidores. Os distribuidores, por exemplo, podem não ter dormida. Não ter o tipo de dormida. Ou não ter quilómetros de representação, porque eles já têm tudo na carrinha, portanto, não vão estar a registrar quilómetros de representação. O que é que eu faço? Eu venho aqui, por exemplo, quilómetros, e digo, não, neste momento, o meu distribuidor não precisa fazer este tipo de registro de despesa. Estou a falar aqui por grupos, atenção, eu depois também posso ir ao nível do detalhe individual. Isto é para agilizar a parametrização mais à frente quando nós formos aos utilizadores. Mas também posso ir aqui ao almoço, não é? E digo, sim senhora, estes estão autorizados, o valor limite é, por exemplo, 15 euros. Ou 15, o que for, não é? Digo sim. Então, o que eu estou a dizer? Que os comerciais webinar, ok? Portanto, vou aqui pôr assim. Os comerciais webinar podem, em alimentação, podem fazer um registro de almoço e o limite é 15 euros e podem também, já agora, fazer um registro como cliente e o limite é, por exemplo, 75 euros. Isto são valores, à parte, alguns valores vão estar a dizer assim, 75 euros não chega, outros vão estar a dizer 75 é muito. Mas posso ter que meter aqui abastecimentos, já agora, porque este também tem que ter alguma forma. Isto é um cenário que eu posso ter, ok? E eu vou guardar. Portanto, criei aqui, então, este utilizador chamado comerciais webinar, que tem aquelas características. Depois de eu criar aqui os tipos de grupos de utilizadores, falta o quê? Se eu tiver, então, a multimoeda, tenho que criar quais são as moedas passíveis de ser utilizadas, ok? O que é que eu tenho aqui? Tenho o euro, portanto, por padrão tenho que ter o euro, que é o câmbio de 1 para 1. Aqui o câmbio que eu vou pôr é à data que eu aqui colocar, ok? Portanto, isto é para eu ter uma noção da conversão. O valor de despesa vai estar sempre em 25 libras, ou sempre 25 libras. O câmbio é do dia que ela é paga. Mas para eu ter uma referência, convém depois vir aqui e ir atualizar a data em que eu fui dizer que era 0,83 da libra esterlina. No caso foi em 3 de dezembro de 2024, este era o valor, agora com certeza que já estará diferente. Portanto, eu neste momento tenho a estrutura de base criada. Portanto, tenho as classes, tenho os tipos de despesa e já defini aqui grupos de utilizador de tipos de despesas. Portanto, aqui as moedas em uma seção complementar. O que é que eu vou agora fazer? Vou ao nível, portanto, eu estou a descer do geral para particular, então vou ao nível do utilizador. Portanto, estou aqui a configurações,
Não é parâmetros, é utilizadores. Eu vou aqui ao António Moraes, que é um comercial que eu quero dar-lhe permissões para usar ou configurações, e tem aqui o modo de despesas pessoais. Aqui está ele. Então, o que é que eu vou aqui dizer? Neste caso, ele não me deixa alterar, portanto, deixa-me, eu vou aqui entrar com outro utilizador, porque às vezes isto aqui tão bem pensado que eu não tenho permissões. Estavas no MyTeam social, não é? Tem que sempre para mostrar o que é que eu posso ou não posso permitir. Exatamente. A intenção é mesmo essa. Portanto, eu vou então aqui ao António Moraes, já estou como administrador, aparece o lápisinho para editar e tudo. Vou aqui às despesas pessoais. O que é que eu vou aqui primeiro dizer ao António Moraes? Olha, ele faz parte de algum grupo? Se eu disser que ele faz parte do grupo Comerciais Webinar, foi do grupo que eu criei há bocadinho, automaticamente ele vai herdar, aqui para o meu lado direito, estão a ver aqui, todas as configurações que eu posso fazer por utilizador ou por grupo. Ou então, até posso ter tipo de situações. Imaginem que é o responsável da empresa ou uma pessoa que toma lá um cartão de crédito e não estamos aqui a controlar, eu também posso pôr nenhum. Ok? E quando eu ponho para este utilizador nenhum, ele não vai fazer controle de plafons, nem autoriza ou não autoriza esse tipo de despesas. Este utilizador vai poder criar todos os tipos de despesas e não tem limites. Quer dizer, dentro da razoabilidade, como é óbvio, não é? Se eu puser ao nível utilizador, eu posso definir um, mas se eu não quiser, porque entretanto defini aqui isto, portanto defini que ele vai utilizar este grupo, se repararem, ele automaticamente, até põe a cinzenta e tudo, vai buscar as políticas todas. Portanto, eu não tenho que ir a um a definir tudo, basta criar uma política para um e automaticamente espalhar, passa aqui a expressão por todos. Se eu achar que não, quero fazer por utilizador, bom, também eu posso fazer. E vou aqui e edito. Estão a ver que a política é a mesma. Periodicidade e plafond, autorizado ou não autorizado, qual é que é o limite por tipo de despesa. Okay? Em termos de lógica. Depois aqui em baixo temos se pode ou não pode criar folhas de despesa. O que é que isto é? Foi o que eu falava há pouco, no início. Eu, por padrão, tenho sempre uma folha de despesas, que é aquela que é de registro, neste caso mensal, que eu nos parâmetros gerais disse que era mensal. Essa existe sempre. Se eu ativar assim, significa que este utilizador, o António Moraes, vai poder criar folhas de despesa adicionais à corrente, vamos chamar assim. Como é que eu ia dizer que eu dei de uma ida a Madrid? Por exemplo, ele pode criar, dou permissões para ele criar. E depois de informações tipo qual é que é o país base e qual é que é a moeda base. Aqui as moedas vai-me buscar aquelas que eu criei. Okay? Mas, por exemplo, nós temos clientes MSS que têm em Portugal, mas depois têm em outros países. Tem em Espanha, tem em França, mas tens aí ajuste e diz logo, não, pronto, Espanha e França é tudo euro, ok, neste caso é um bocadinho de exceção, mas podem ter outros e eu aqui consigo ajustar para esses cenários. Em termos de configurações do MyTeam, eu finalizei. Okay? Eu tenho tudo criado para poder começar a utilizar. Basta os terminais sincronizarem, imagina que basta os terminais estão ligados a esta instalação, sincronizarem e já lá vão buscar tudo o que eu criei até à data. Não é preciso enviar configurações, já está tudo automatizado nesse sentido. Eu agora vou mostrar muito rapidamente, se há alguns lojas, vou só que abrir a minha máquina, não tenho o MSS que eu estou a mostrar. Portanto, João, penso que não estão a ver o meu ecrã agora sem ser o MyTeam, pois não? Não, ainda estamos a ver o MyTeam. Ok, então vou aqui parar a partilha. Ok. Não, nós agora vamos passar para a parte do utilizador, certo, Luís? Para a parte não, vamos só mostrar uma coisa muito rapidamente no Calypso, como é que eu faço a configuração. Ok. Então, enquanto estamos à espera do Luís, sim, estou só aqui alternado o ecrã. Já agora para toda a gente que está aqui e ainda não se inscreveu no próximo webinar, pode fazê-lo. Tem um pop-up no topo agora do ecrã. Se vocês quiserem, se ainda não se tiverem inscrito no próximo webinar e quiserem fazer, podem fazê-lo já.
É sobre monitores de vendas e encomendas. Vai ser em outubro. Não me recordo ao certo da data, mas também já vos digo, entretanto. Será no dia 8 de outubro, pela mesma hora. Penso que não ver na certo, João? Estávamos a ver. Agora deixámos de ver. Não estamos a ver ainda. Não estou a ver aqui o meu, Não. o meu back-office? Não. Então, deixa-me só aqui tentar novamente. E diga lá, estão a ver o meu ecrã? Alguma coisa? Sim, estamos a ver o teu ecrã. Perfeito. Muito bem, vou só aqui mostrar muito rapidamente. Isto é o back-office do MSS, normal. Vamos aqui a configurações, Report Editor. E eu quero mostrar aqui, nós temos 2 reportes específicos para despesas. Uma é a consulta da despesa individual, okay, com relatório, e a outra tem a ver com folhas de despesa. Eu aqui tenho, estou só aqui a abrir o Calypso, para abrir os reportes. Portanto, estes reportes já lá estão disponíveis. Eu, por acaso, até tinha aqui um aberto, mas vamos fechar. Eu tenho aqui os meus reportes. Se eu for New Report, tenho aqui em baixo despesas V2, registro, e se for a V2 folha, é sempre em formato A4. Porquê? Porque elas só são emitidas através do MyTeam. E aqui a lógica é muito simples. Portanto, eu abro o report como se fosse qualquer report normal que eu tenho. Este aqui tem a vantagem, porque não é um documento SAFT, não é certificado, portanto eu posso editá-lo um pouco como quiser. Aqui está ele. O que é que eu tenho que fazer? Alterar o logotipo. Portanto, isto aqui é depois o que aparece. Mas eu já vou mostrar como é que aparece normalmente, já com o logotipo, por exemplo, mudado, mas só lembrar que eu tenho estes 2 reportes, que é o despesas V2 folha, que é a folha de despesas, e V2 registro, que é da despesa individual, que eu tenho que fazer. No final, como já conhecem, é só fazer deploy. No caso, folhas de despesa V2 e folhas de folha, não é preciso no Files to Send, isto não vai para os terminais, vai só mesmo para o MyTeam, que é neste caso bem ao layout, faço deploy e automaticamente fica lá disponível, ok? Portanto, em termos de lógica, é esta. Eu agora vou aqui sair aqui desta ligação e não parando aqui a partilha, vou já avançar para a visualização em terminal. Portanto, eu tenho aqui o meu tablet, portanto, eu estou mesmo a usar um tablet, como podem ver aqui no ecrã. Isto é o que vocês estão aqui a ver, vou aqui só expandir. E vou mostrar o que é o registro de uma aplicação, de um tipo de despesa, com base naquilo que nós ali há pouco criámos. Eu vou aqui entrar com o utilizador, normal. Eu tenho aqui a minha informação toda e vou ter aqui em baixo, onde eu colocar, o modo de despesas. Eu clico e ele mostra-me aqui este resumo das minhas despesas. Foi tudo que eu fiz nos últimos dias. Okay? Tem este histórico, como eu disse, é aqueles 60 dias, aí terá que ter aqui essa representação. Quanto é que eu gastei por classe? Eu tenho 3 classes criadas, porque ainda não sincronizei, por isso não aparece aquele webinar, mas eu tenho quanto é que eu gastei em abastecimento, quanto é que eu gastei em almoço com clientes. Portanto, tenho aqui estes agregadores das classes, posso pesquisar por datas, por folhas de despesa. Portanto, eu aqui tenho as de agosto e de setembro, lá está os tais 60 dias, posso ter mais, que eu quiser ver, e também posso pesquisar por folhas de despesa. Mas vamos partir para o concreto, que é eu registar a despesa. Portanto, vou clicar aqui em cima em despesa, e vai perguntar que tipo de despesa é que eu quero registrar. E agora vou aqui registrar, e eu tenho aqui mesmo uma fatura, ok? Porque eu estou aqui a mostrar, mas está aqui uma cópia, porque esta é uma base de dados de demonstração, como sabem, e tem que ser com o NIF da SysDev, que é normal, que é para eu poder mostrar mesmo a funcionalidade do registro de um almoço com leitura de QR Code. O que é que eu faço? Eu faço aqui, então, almoço, e estes parâmetros que me aparecem aqui, para o registro da despesa almoço, foi aqueles que eu ativei no tipo de despesa. Posso ter mais ou menos conforme. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui carregar, ler QR Code, agora vou levantar o meu tablet, eu vou aqui levantar, e vou aqui registrar, lendo o QR Code.
E se repararem, ele leu já e registrou logo. Foi no dia 22, a hora, ele pôs agora, e qual é que é o valor? Foram 10,80 €. Mas se eu quiser capturar a foto, estão a ver que eu tenho aqui esta possibilidade, eu posso fazer assim, e ele deverá tirar a fotografia. Ok? Eu posso pôr assim, por exemplo. Ele vai-me tirar a fotografia, ok? E fica ali a fotografia registada. Posso ter até mais do que uma fotografia. Ok? Isto aqui não ficou lá muito, porque estou aqui um bocadinho lado, mas eu posso tirar mais do que uma fotografia e ler com o QR Code. Também temos a funcionalidade que é eu, quando estou a tirar a fotografia, ele automaticamente reconhece o QR Code e vai ler. Okay? Eu aqui, questões de luminosidade, por causa de ter uma boa imagem no ecrã, eu não consigo ler tão bem, mas ele consegue ter essa dupla função. Eu vou fazer gravar, ele lançou agora esta despesa, mas peço que foi que é a última, ok? Lançado agora, lançado aqui, almoço. Mas qual é que é a diferença? Esta fatura já não pode ser mais registada. Okay? Esta fatura de 5 aqui, porque ele já leu, já registou, já associou, validou e já ficou aqui registado. E depois eu posso, aqui também, se eu clicar nas despesas, posso ter detalhes. Não é? Eu posso ter aqui o detalhe de cada despesa, ou até posso clicar aqui e ver mais informações sobre essa despesa. Okay? Até posso editar e acrescentar mais informações antes de sincronizar. Okay? Depois, se eu quiser, também posso ver dashboards, ou seja, eu estou ainda no tablet, como é que estão as minhas despesas, quanto é que eu gastei em almoços, em investimentos, etc., neste período de datas, com toda a informação aqui bem detalhada. Também posso ir para as folhas de despesa, por exemplo, as folhas de despesa de agosto, está aqui, que já está fechada, que eu já comecei uma nova, no início de setembro, foram 212 € e ele está ali a indicar que foi fechada. Também posso consultar sobre a própria folha de despesas. Isto, por exemplo, a questão das observações, quando eu crio folhas de despesas extra, vamos chamar assim, as que são regulares. Portanto, eu, enquanto utilizador, consigo controlar, consigo acompanhar também todos os meus gastos e perceber como é que esta informação está aqui a seguir. Ora bem, isto eu mostrei a versão tablet do que é o registro de uma despesa. Eu agora posso mostrar também, só aqui um bocadinho que eu vou aqui só desligar então a aplicação, vou ligá-la a um smartphone, que eu tenho aqui, e mostrar exatamente a vista como acontece num smartphone. Se eu me deixar ligar. Ora, aqui estamos nós a ver o smartphone, portanto, isto é um smartphone normal. Eu vou aqui ao MSS. Vou aqui entrar. Tenho ali um modo de despesas, está aqui. Vou clicar. E aqui estão. Eu, portanto, não tenho tanta informação como um tal, também o espaço é diferente, mas eu posso criar na mesma com as mesmas opções. Vamos ver aqui. Tudo igual. Almoço com cliente. Aqui vamos criar uma com almoço com cliente. Este aqui não é de gastalina, vamos pôr aqui com €1. Vamos dizer que eu gastei 54 €, por exemplo. Vamos pôr a dizer que o cliente, isto lá está, isto são os meus clientes pré-definidos. Foi com o Hotel das Vinhas. Posso escolher um contacto do Hotel das Vinhas, tem aqui o Carlos Pereira. E sou obrigado a pôr observações, tipo a apresentação de catálogo. E já agora 100 €. Ok? Está certo? E vou cravar a despesa. E aqui está ela, almoço com cliente. Se eu posso ir para o seu detalhe. Aqui está tudo igual. Também tenho... sim. Eu posso aqui ver, depois em baixo, tenho a consulta das folhas de despesas. Neste caso só para setembro. Também acontece, é um pequeno dashboard quanto é que eu gastei cada um, não é tanta informação como um tablet, como já é conhecido, mas tenho essa informação aqui também disponível. E assim consigo fazer o registro normalíssimo
num terminal do tipo tablet ou do tipo smartphone. Muito bem, e agora chego ao fim e vamos voltar então aqui ao nosso MyTeam, em que, penso que já estão aqui a ver o MyTeam, certo, João? Sim. Em Não sei se consegues minimizar, peço desculpa, Luís, interromper-te, não sei se consegues minimizar no canto inferior direito, aparecemos nós na câmara. Ok. Assim já aparece. Exato. Está ótimo, está ótimo. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma entrada chamada despesas pessoais, aqui está ela, em que eu tenho aqui consulta. O que é que ele vai dar? A consulta das despesas, normalmente é do dia, hoje, o dia de hoje, 24 está no dia, eu posso alterar aqui em datas, ou então este agilizador, que já temos em vários pontos no MyTeam, que vai permitir outro tipo de dados, mas vamos só os dois. Eu tenho aqui quilómetros de representação, quando eu clico, ele mostra-me aqui o detalhe. Se eu for ao almoço, quem é? Portanto, ele vai ajustando conforme os parâmetros, não é? Mas também tem aqui a consulta, por exemplo, vamos aqui encontrar. Com fotografia, por exemplo. Está aqui o almoço de um cliente pela comercial Teresa Costa, que tem aqui uma fotografia. Eu posso ver, consultar aqui a fotografia. Portanto, não olhem para o cuidado, porque nós não podemos estar a tirar, temos que estar sempre a cortar o QR Code, se ele digitaliza. Para ter aqui como exemplo, posso ter aqui a fotografia, posso ter mais do que uma imagem aqui para ver, e tenho aqui sempre todos os comprovativos, portanto, em termos de consulta de despesas. O que é que eu também tenho? Tenho a possibilidade, aqui da outra com fotografia, tenho a possibilidade, por exemplo, para esta despesa, que é abastecimento, eu clicar aqui em exportar para PDF. Houve aqui um pequeno problema, por algum motivo foi. Já sei porque eu não fiz o enviar, mas ele vai abrir o PDF com aquilo que nós editamos, eu posso abrir a partir daqui. E eu posso mandar esse PDF guardar, posso enviar por e-mail, ou até posso imprimir desta folha de despesas individual. Okay? Das despesas. Eu também posso filtrar por utilizador, quem é quem, por folha de despesas, e tenho aqui muitas formas de filtrar as despesas. Ou então, e por último, nas folhas de despesa, tenho aqui. Portanto, eu tenho de toda a gente. Portanto, neste caso, o que está ativo é o mês corrente, que é o mês de setembro. Portanto, eu posso chegar aqui, vamos aqui pôr desde o dia 1 até agora. Portanto, tenho todos os meus utilizadores que lançaram as despesas. Portanto, tenho aqui a Teresa Costa, tem aqui 746 euros de despesas. Eu posso abrir e dar-me aqui o detalhe. Não é? E se eu for aqui, posso exportar a folha. Ele agora vai-me dar o mesmo erro, eu também não exportei como há pouco, quase certeza, mas vamos testar. Ele vai dar uma folha com todas as listas de recolha de assinaturas para esta comercial. Okay? Folha de despesas não. Vou mostrar aqui à espera, porque eu já sei que ela vai dar. Portanto, eu aqui consigo ver a folha de despesa, que eu também consigo ver a despesa em detalhe, e aqui um pequeno resumo, quanto é que, por exemplo, hoje, 5 pessoas lançaram despesas, portanto tenho dados de 5 folhas de despesa, que dá 294 euros, um valor médio de 32,69, e quanto é que eu estou a gastar, ou estão a ser gastos, por classes de despesa. Portanto, eu aqui consigo ter um controle bastante grande do que são as despesas pessoais e agilizar toda esta forma de trabalho com este modo de despesas pessoais. E de uma forma sistematizada e mais completa, o modo de despesas pessoais tem estas funcionalidades. Eu agora parava aqui um pouco a minha partilha, João, para podermos dar espaço a quem quiser colocar questões. Obrigado, Luís. Creio que te pareceste bem os pontos que eram necessários. Antes de avançar para as perguntas, deixa-me apenas colocar aqui 2 pontos e corrija-me se estiver errado. Mas nós estamos a trabalhar em 2 coisas sobre esta parte. Uma delas são as aprovações e os fluxos de aprovação, certo? Isto não vai ser apenas para as despesas, mas este módulo também estará abrangido por essa parte. E estamos a estudar a viabilidade de integração com o ERP. Estamos a estudar a viabilidade. No entanto, sabemos que há conceitos que temos e que